falar sobre esse assunto novamente aqui no canal, comunismo e Bíblia, já não digo nem religião. Lamentavelmente, por conta desse tempo sombrio que estamos vivendo, de polarização, não só no Brasil, mas no mundo, muitos têm deturpado o Evangelho e muitos têm sido enganados com essa deturpação do Evangelho. Cito exemplo: o simples fato de eu defender a luta, a causa dos pobres necessitados, para a gente alienada no espectro político direitista, por exemplo, eu sou esquerdopata, eu sou esquerdista. Se eu fazer aquilo que manda a palavra também, além de ajudar os pobres, eu procurar não ser uma pessoa apegada aos bens materiais, também seria esquerdista. Do outro lado, o simples fato de eu dizer, ou de você dizer, que é cristão, já representa direitopatia, já representa o mal para a esquerda. O mundo está doido. Há muita inversão de valores. Tem gente que enxerga o cristianismo, por exemplo, no Brasil, na figura do Bolsonaro. Se eu dizer que eu sirvo a Deus, eu sou cristão, já logo quero me interpretar que nem os evangélicos ou católicos. Muita ignorância. Não existe evangélicos e católicos sem antes existir o Senhor de Cristo. Na realidade, dá muito bem para a pessoa ser cristã sem ser católica e evangélica. Mas vamos o que disse o Papa Francisco. Afirmou na homilia de domingo que dividir os bens é do Evangelho, é da palavra de Deus. É um dever de um cristão, não é comunismo. Ah, mas para que dizer isto? Ofende inclusive os dois lados. Os esquerdistas ficam ofendidos porque entendem que a passagem dos evangelhos e também de Atos dos Apóstolos, principalmente, no capítulo 5, esteja ali descrevendo algo sobre o comunismo. Como foi, inclusive, o que disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E os direitopatas ficam incomodados com essa fala do Papa, acusando ele de esquerdista enrustido. É lamentável você dar uma opinião com base na Bíblia, você procurar exercer o mandamento de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, e as pessoas te rotularem isso ou aquilo. O que o Papa disse está corretíssimo. Dividir os bens é uma atitude de um genuíno cristão. Se você já leu a Bíblia, se não leu, recomendo que leia, principalmente eu estou com um artigo no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Você percebe que ali todos tinham o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Vamos ler essa passagem? Ali estava clara a igreja do Senhor. Estava bem claro ali qual vem a ser a verdadeira igreja de Deus. A gente vai antes do capítulo 5, porque no 5 vai falar da mentira de Ananias e Safira. Vamos no capítulo 4, no versículo 32. Os discípulos, diz até no título, repartem seus bens. Se você é discípulo do Senhor, você vai repartir seu bem. Mas como você não é, às vezes é do Senhor Mamon, do Senhor das Trevas, do Senhor dos Anéis, você não reparte, você é avarento, você é um porco capitalista, você é um porco capitalista selvagem, ou serve o capitalismo selvagem, você preza pelo ter e não pelo ser, então você não é seguidor de Cristo. Da multidão dos que creram, muitas pessoas, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. O que você entende com isso? Ninguém considerava sua coisa alguma, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não é compartilhar os bens?
Não é distribuir bens? Ou aqui está falando de desigualdade social que existia no meio dos cristãos? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 32 até o 35, você percebe que havia ali reciprocidade, um só coração, uma só mente, compartilhamento de bens, ajuda aos necessitados, não se tinha ninguém necessitado, como diz o versículo 34, não havia pessoas necessitadas, como há no tempo presente, por inúmeras desigualdades. E por vem os direitopatas dizer, o capitalismo é ideal, é um sistema econômico ideal. Capitalismo, tem vários tipos de capitalismo também, diga-se de passagem. Capitalismo selvagem, desse aí que nós vemos no Brasil, inclusive, onde um empresário tem bilhões e bilhões e o outro não tem nada, o outro que não é empresário, no caso, que às vezes não teve nem a oportunidade de ter alguma coisa, vamos julgar esse versículo bíblico. A Bíblia não é comunista, não é socialista, não é capitalista. Mas para os direitopatas a Bíblia é capitalista. Para os esquerdopatas a Bíblia é socialista. Ou socialista. Não. A Bíblia é favorável ao quê? A ajudar ou a se fazer ajuda ao necessitado. Coisa essa que os porcos capitalistas não fazem. Na realidade, os porcos capitalistas são que nem Lázaro. Tinha tudo, estava o mendigo próximo dele, não foi capaz de ratear nada. Não foi capaz de dar um pão. Lázaro vivia das migalhas. Lázaro subiu e o rico foi para onde? Para o Hades. Essa passagem demonstra claramente que Deus é contra esse capitalismo selvagem. Só aquele que não tem o discernimento das coisas de Deus não entende esse contexto. Sobre o comunismo e socialismo também Deus é contra, porque também de alguma forma há desigualdade. Uma cúpula, um reinado tem poder e os demais não têm. Ou tem regalias e os demais não têm. O que é proposto na igreja primitiva é todos usufruindo, é todos tendo as suas necessidades supridas. Eu tenho um carro, esse carro é compartilhado com o irmão tal, com outro irmão. Eu tenho uma casa, é compartilhar essa casa com o outro. Até o outro se virar a conseguir ter alguma coisa também e assim doar para ajudar os demais. Ou, porventura, qualquer um que vier ficar necessitado. Diz lá em Provérbios, o rico e o pobre se encontraram e ambos Deus fez. Só que na igreja primitiva não tinha privilégio. Não tínhamos ricos e pobres. Tínhamos necessitados. Porque os próprios discípulos não eram ricos, não eram milionários. Digamos que nós tínhamos ali uma espécie de classe média, classe baixa, que seriam os necessitados. Mas o próprio fato de os da classe baixa se converterem a Cristo, já eram supridos, já vinham direto para a classe média. Vamos colocar nessa metáfora assim, para você entender. Está vendo como as igrejas para o Evangelho, a Boa Nova de Cristo? Está vendo quanta exploração existe da fé do povo? Então, analisar. Esse é um assunto muito interessante, muito maravilhoso, mas poucos querem atentar a esse assunto, se preocupar com esse assunto, porque estão idiotizados, são alienados, fanáticos de suas seitas, de instituições religiosas que têm templões e mais templões, que disputam para ver quem tem um templo mais bonito, mais rico, mais suntuoso, onde as cúpulas têm tudo, os membros da membresia não tem nada, o povo cego continua defendendo essas placas do inferno,
essas igrejas do Deus Mamon, realmente só Deus para ter misericórdia. Porque, biblicamente, são todos errados se eles não se arrepender, inclusive a Igreja Católica. Tem muita riqueza que pode ajudar os pobres. Ok, meus caros, está aí meu comentário referente a isso. A Bíblia realmente manda ou nos faz entender que devemos compartilhar os bens, dividir os bens, ajudar as pessoas, fazer a filantropia, diferente do que dizem por aí. Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, trabalhar, dar uma oportunidade para a pessoa trabalhar. Ah, vai isso, vai aquilo, vai pregar. Uma coisa interessante sobre pregar. Uns que vêm aqui no meu canal e mandam eu pregar em praça. A pregação sem ajuda não adianta. Por exemplo, eu chegar diante do mendigo e começar só a pregar. O camarada está morrendo da fome, tem que trazer o alimento e depois evangelizar. Não foi assim que Jesus fez, da multiplicação dos pães e dos peixes? Não saciou a fome e evangelizou? Então tem uma série de equívocos aí que precisam ser corrigidos e o povo não percebe. Então está aí o comentário referente a essa manifestação lúcida do Papa. Ainda que venham os críticos sobre ele, não estou defendendo o Papa, não estou idolatrando o Papa, estou dizendo que a afirmação dele é coerente ao Evangelho. Dividir bens é uma ação de um cristão. Dividir bens é a ação de um genuíno cristão e não de um comunismo. Quem é cristão, compartilha os seus bens, ajuda. Até mais.